Você é PJ e não tem um salário fixo. Você trabalha como programador, como advogado, como médico, é autônomo, não tem uma renda mensal vinda todo mês certinho. Como se organizar para não se perder e ficar em dívidas ou como se organizar para ter investimentos mais assertivos? Muito bem-vindo. Eu trabalho como desenvolvedor hoje, como PJ já há alguns anos, acho que mais de 10 anos, eu diria. E trabalho na área de TI desde 2008, 2009. Já passei por muitos perrengues de investimentos, já fiz investimentos errados, já perdi dinheiro investindo em negócios, já quebrei empresa, passei por muita coisa e eu queria compartilhar contigo algumas dicas, alguns acertos e alguns erros para tentar te ajudar também a seguir um caminho mais conservador ou de repente mais correto para o seu dinheiro aí que é suado todo mês. Bom, muito bem. Então quer dizer que você não tem um dinheiro fixo entrando todo mês que nem um CLT, por exemplo, mas hoje você trabalha com PJ. Isso é um ponto bem importante porque se você é autônomo e não tem um salário fixo, é ainda mais complicado de gerir o seu orçamento mensal, tá? Eu diria que o primeiro ponto para a gente começar a conversa é a questão de saber o que que você ganha, quanto você ganha mensal e quanto que você tem capacidade de investir, tá? Então vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que hoje trabalha como autônomo e tem uma média de entrada ali de 4, 5 mil reais. Se essa pessoa tem esse líquido, né, tirando todas as despesas, ela tem que entender que primeiro, se você tem uma empresa, de fato, você tem de repente funcionário ou você tem as despesas fixas de uma empresa, o dinheiro da empresa não é o dinheiro da pessoa física, né? Então PJ e PF não pode se misturar. Então a primeira coisa é ter essa reserva, essa caixa para imprevistos para a empresa. Então, caso aconteça algum problema para a empresa, eu tenho um dinheiro, eu tenho um capital de giro ali que eu consigo me resguardar. E quando sobrou esse dinheiro, eu paguei minhas contas, eu construí essa reserva, eu construí esse capital de giro, aí sim eu tenho que retirar e passar o dinheiro para a minha pessoa física. E desse dinheiro da pessoa física, eu tenho que separar e construir a minha reserva para a pessoa física. São pessoas totalmente diferentes. Ah, mas é só eu na empresa. Se é só você na empresa, é mais fácil de organizar, mas mesmo assim é importantíssimo separar, porque senão acaba misturando as contas e daqui a pouco você precisa gastar um dinheiro a mais na pessoa física, você pega esse dinheiro de capital de giro da pessoa jurídica e lá mais para frente não consegue pagar uma despesa que era necessária para executar suas atividades. Quer ver? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Uma pessoa que trabalha como vendedor e tem um contrato PJ com uma empresa, tem um fixo ali baixo, um salário mínimo ali, por exemplo, mensal, mas a sua comissão varia 4, 5 mil reais por mês. Se hoje você é vendedor, eu tenho despesas que eu tenho que pagar todo mês, promotores para que organizem os produtos nas lojas que eu vendo, por exemplo. Então, cara, primeira coisa, você tem uma empresa, apesar de ser só você e algumas outras pessoas que você contrata, você tem que separar um dinheiro para caso haja algum imprevisto. Então, principalmente quando você trabalha com salários e recebimentos que variam muito, é muito importante ter esse dinheiro reservado. Então, nesse caso de exemplo, ele vai faturar ali em torno de 8, 10 mil por mês. E vai chegar como lucro depois de ter pago o produto, depois de ter pago os custos, depois de ter pago a gasolina do carro, depois de ter pago a manutenção do carro, que também é digamos, nesse caso seria uma ferramenta de trabalho, então é o custo da empresa e não da pessoa física, o dinheiro tem que estar separado para pagar isso aí. Então quer dizer que em vez de eu ganhar 8, 10 mil reais, eu estou ganhando só 2, 3 mil reais no final do mês. Pode ser que sim, pode ser que o que você esteja realmente lucrando seja muito menos do que você imagina. Então, por isso é importante essa organização financeira até para você saber o quanto você está ganhando, porque daqui a pouco você pensa, não, eu estou vendendo 10 mil reais todo mês. Tirando a gasolina do carro, manutenção, tirando o seu tempo, vai sobrar 2 mil reais por mês ali, realmente líquido. Aí desses 2 mil reais que você teria que se programar para ter a sua reserva de emergência pessoa física. Mas antes de chegar na sua pessoa física, você tem que tratar a sua pessoa jurídica como uma empresa de fato. E às vezes a gente tem contratos com empresas que na verdade você está ali como uma pessoa alocada para determinado cliente e você trabalha das 9 às 5 ali para esse cliente e as suas despesas da pessoa jurídica são realmente só você. Você não tem terceiros ou outras pessoas trabalhando ou contratados para trabalhar contigo. Esses casos a gente até brinca, às vezes chama, né, que é o CLPJ, que é um PJ disfarçado de CLT, onde você tem todas as obrigações do CLT, mas você não tem os benefícios do PJ, né, que seria a flexibilidade, um horário
não fixo, não ter que responder para chefe, enfim. Então, esses casos são casos mais à parte e aí você não precisa ter uma preocupação tão grande com a pessoa jurídica, mas mesmo assim é necessário ter uma reserva. Por quê? Porque se você for demitido, você não vai ter 13º, não vai ter FGTS, não vai ter seguro-desemprego, não vai ter aviso prévio. Então, todos esses custos, eles têm que estar bem construídos e bem encaixados numa reserva, porque caso isso aconteça de você ser demitido e trabalha nesse modelo de CLPJ, né, que é a CLT misturada com PJ, você precisa entender que seu contrato pode ser encerrado a qualquer momento. E se caso isso aconteça, você não vai ter um dinheiro ali para te resguardar. Então é necessário ainda mais ter uma reserva ali de 6, 2 meses, que seja, para você poder se reestabelecer, poder procurar com calma um outro trabalho, não precisar aceitar qualquer coisa. Então, essa organização financeira para pessoas que têm um PJ, trabalhem como PJ, tendo uma empresa de fato trabalhando, ou que seja uma pessoa que está alocada como pessoa jurídica, mas tem as mesmas obrigações da CLT, em ambos os casos, tanto o capital de giro como a reserva financeira são essenciais para ter uma tranquilidade, para poder dormir descansado e saber que caso alguma coisa aconteça, não precisa ficar desesperado. Eu já conheci muito casos de pessoas que realmente ganhavam um dinheiro muito bom, ali 15, 20 mil reais mensais como pessoa jurídica, não tinha nenhuma despesa, era esse modelo de contratação diretamente para a empresa, com as mesmas obrigações de CLT, só que não tinha organização financeira, então sempre tinha uma prestação de um carro para pagar, tinha a prestação da casa, vivia ali muito perto do que ela ganhava. E eu conheci pessoas que foram demitidas e que acabaram com nada e tiveram que vender carro com urgência, tiveram que baixar o seu padrão de vida muito rápido, tiveram que aceitar um emprego como carteira assinada, que pagava muito menos do que recebia mensalmente, mas foi obrigado a aceitar, porque se não aceitasse, ela ficaria presa em mais dívidas e que seria insustentável durante os meses. Então, esses cenários que a pessoa não está preparada, ela não tem como sentar, ficar tranquilizada, pesquisar um emprego, pesquisar uma oportunidade interessante, então qual que ele estava antes. E o que temos visto hoje, não só na programação, que é um mundo que eu conheço mais de perto, mas também jornalismo, outros tipos de trabalho, compradores, às vezes vendedores também, é muito comum ter esse tipo de prática, de o PJ estar trabalhando de uma maneira autônoma, mas com as mesmas obrigações do CLT, só que sem os benefícios. É muito interessante, eu gosto pessoalmente desse tipo de trabalho, porque te dá mais liberdade de tratar com o teu dinheiro, você não tem que deixar o dinheiro preso com o governo, você não tem benefícios, digamos assim, como 13º, essas outras coisas, mas você recebe um dinheiro maior por causa disso, é uma negociação direta, né? Então esse modelo eu acho muito interessante, só que às vezes o brasileiro não está muito acostumado e não tem muita organização financeira para lidar com isso. Infelizmente, nós não temos essa cultura de aprender na escola como organizar nossas finanças, saber o que entra, saber o que sai, de poder ter um fluxo de caixa positivo. Isso faz com que nós, às vezes, nos encontramos em situações bem apertadas, né? Então, se você hoje é CLT e está pensando para PJ ou recebeu uma oferta para trabalhar como PJ, sempre dá uma comparada bem entre os valores, pensa bem se você está pronto para ter essa organização, veja se realmente vale a pena, porque às vezes você ganha 5 mil CLT e te ofereceram 6, 7 mil PJ, sendo que o líquido vai ser muito maior mensal. Mas, no final das contas, se você somar anualmente, pode ser que não seja muito interessante. Então, essa troca também de CLT para PJ tem que ser muito bem pensada, muito bem calculada e organizada, porque você pode ter plano de saúde hoje, pode ter seguro de vida, pode ter todos os benefícios, né, que está incorporado no CLT, e se for para o PJ você não vai ter. Então, você vai ter que pagar por essas coisas à parte. Então, é interessante que o valor seja realmente muito atrativo. Me conta aí como é que você está trabalhando hoje, em qual modelo você está trabalhando hoje, qual que é a tua expectativa para os próximos anos, você tem ideia de querer mudar, como é que você faz seus investimentos, a sua reserva hoje nesses modelos. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.